Então, Sueli, voltando ao nosso assunto, aquela pessoa que chega em um lugar, acha que todo mundo vai olhar para ela, que todo mundo está julgando, porque ela é tímida, então ela entra até meio inseguro, mas vai no ambiente. Ela está ali, vai no ambiente, mas fica assim meio, será que estão olhando para mim? Porque ele se acha também a cereja do bolo, né? Então, tem as controvérsias aí, né? Primeiro, quando a gente fala de julgamento, tá? Todo mundo tem medo de ser julgado. Todo mundo, o universo tem medo de ser julgado, tá? E é natural, porque a gente acredita que a gente não agrada a todo mundo, e isso é uma verdade, a gente não agrada a todo mundo. Com certeza. Tá? E não tem que se preocupar com isso. Não dá para agradar todo mundo, até porque as pessoas, né? Uma pessoa para você é feia, para mim é bonita. Sim. Isso não é um problema. Com certeza. Tá? Então, uma pessoa é agradável, outra não é. Para mim, para você. Então, não tem problema. Todo mundo tem medo de ser julgado. Agora, o quanto eu me importo com o seu julgamento, ou o quanto eu sofro, ou o quanto eu dependo do seu julgamento, é que se torna um problema na minha vida. Perfeito. Porque se eu quero te agradar sempre, eu acredito que a hora que eu não te agradar, você não vai mais gostar de mim, você vai se afastar de mim. Perfeito. E assim, vamos supor, sei lá, eu gosto de amarelo, e você não gosta de amarelo. Isso é motivo para se afastar de mim? Não, eu posso estar vestido inteira de amarelo e isso não é um problema. Aí nasce aquele verdadeiro puxa-saco também, né, Sueli? Então, para eu não perder tua amizade, vou começar a gostar do amarelo. Então, aí a pessoa chega num grau de ser falsa. Não é? Né? O puxa-saco poder estar na turma, falso, né? Então, o julgamento é natural que todo mundo tenha medo do julgamento. Agora, o quanto de tempo e de energia você gasta julgando o outro? Quanto mais você fizer, mais você acredita que as pessoas vão fazer isso com você. Com certeza. E aí o seu medo aumenta. Quando a gente volta lá no tímido, por que o tímido acredita que ele vai entrar num lugar e que todo mundo vai parar para olhar para ele? O tímido, na realidade, quando eu falei que eu não quero ser grosseira, mas ele é um arrogante enrustido. Ele se acha o bambambam, ele se acha melhor que todo mundo e que todo mundo vai parar e olhar para ele. Mas ele não tem coragem de admitir. E muitas vezes, nem para ele mesmo. Depende do paciente, quando eu falo isso, ele fica bravo. Não sou. E aí eu vou fazendo a pessoa entender por que é. Então, ela se comparou muitas vezes, ela foi comparada, e aí passou a se comparar com os outros, e por uma questão de defesa, ela começou a se achar melhor do que o outro. Porque o tímido é aquele falso fofoqueiro, porque ele não se enturma, ele fica quietinho, mas fica reparando em todo mundo. Sim, ele aí de repente mais todo mundo. Aí encosta alguém, ele fala, você viu? Aí começa o por isso que eu não tô lá na turma. Não, ele vai falar mal, ele vai julgar, ele vai rebaixar as pessoas, porque ele sempre vai ficar numa postura quietinho lá, mas de superioridade. Ele não tem coragem de falar um não firme para ninguém. Mas internamente, ele pode estar fazendo assim com a cabeça, falando que sim, mas ele sabe que ele não vai fazer. E fica quietinho. E aí o que acontece? Toda vez que você vê uma pessoa tímida, qual é a sua reação? Tadinho, não vem cá, eu vou te servir. Então ele se coloca num papel de vitimista. O que é um vitimista? É um manipulador. Com certeza. Então, desculpem os tímidos, mas eu preciso ser honesta, tá? Então assim, o que é se conhecer? É você entender isso. Você está vestindo uma máscara de tímido, você está sendo arrogante, você está sendo petulante, você está julgando todo mundo e a sua vida não anda por conta disso. Quando você começa a se dar conta que você tem esse grau de arrogância porque você foi comparado, porque você sofreu comparações, aí você começa a ver lá dentro. Quem que é você de verdade? Então você tem medo dessas comparações. Quando você começa a limpar esse medo, trabalhar isso, você vai perdendo a sua timidez, você vai ficando autêntico, você vai ficando honesto, e aí é muito mais fácil você atingir os seus objetivos, não manipulando ninguém com a timidez,
mas sendo firme, sendo honesto, falando o que você quer, o que você pensa. Você passa a ser agradável perante o grupo. Sim. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, é complicado, porque, assim, uma pessoa tímida, você pode perguntar, falar, eu me conheço, eu sei bem os meus medos, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Ela não conhece o medo real que ela tem, que é de ser julgado e de ser abandonado, tá? E fica vestindo essa máscara, né? Essa fantasia toda e fica se enganando o tempo inteiro. E o tímido foi só um exemplo. A gente tem aí N de pessoas, aquelas pessoas que são o palhaço do pedaço, da família. Também está escondendo um monte de coisa. Essa pessoa que brinca muito, ela tem medo de olhar para dentro, né? O olhar para dentro, eu falo, exige coragem, tá? Mas é coragem para a gente enfrentar uns monstrinhos. Só que esses monstrinhos, eles foram terríveis quando você era criança. Sim. Agora você é adulto, você cresceu, você estudou, você tem conhecimento. Esses monstrinhos não têm que te assustar mais. Só que na sua fantasia, você acredita que os monstros cresceram junto, que hoje vão acabar com você. Quando você decide olhar para eles, você vê que eles são pequenininhos e que você consegue limpá-los assim com muita tranquilidade. Mas aquele passo da coragem, ter que dar o passo de falar, vou entrar numa mentoria, vou começar a terapia, vou olhar para mim, vou fazer, esse passo o pessoal empaca. Cabe aí aquele que a gente bateu o papo outro dia, você falou assim, vou tirar essa criança que tem dentro de mim? Sim, sim. Porque todo mundo tem uma criança dentro, Sim. né, Sueli? Então, quando você não se conhece, você assusta muito essa criança, você bota medo nela, porque quem que sente que vai ser rejeitado? A criança. A criança. Tá? Quem tem medo? A criança. Quando você conhece, você conversa com essa criança, você explica o que está acontecendo, ela vai entendendo e ela passa a buscar o carinho, a atenção, o reconhecimento que ela quer de uma forma adequada. Tá? Então ela para de manipular. Ali começa a história. A vida é fácil, a vida é tranquila, a gente pode viver brincando com as coisas, não precisa ser difícil, né? A gente volta lá na fala da Rebeca, sabe? A terapia me ajuda, por quê? Porque ela aprendeu a lidar com a criança dela, porque ela vive sempre feliz, tá? Óbvio que acontecem problemas na vida dela, óbvio que ela tem que treinar legal, fazer, só que ela não precisa sofrer para fazer isso. E a medalha foi para ela, não foi para os outros. Exatamente, é dela, sem dúvida nenhuma. Olha, eu estou aqui lutando para ganhar uma medalha para minha mãe, porque eu devo. Não, bem. Não, eu devo nem os brasileiros. Sinto muito, a gente comemora muito tal, porque ela está representando o país, mas é dela, o mérito é dela. Tá? Até o fato dela ter os pais que ela tem, dela arrumar o terapeuta que ela conseguiu, dela ter o treinador que ela tem, é mérito dela ter atraído essas pessoas para a vida dela. Ter tido todo o apoio que ela teve, foi ela que conquistou, do começo ao fim. Então a gente tem que ter o autoconhecimento pra gente, né, Cílio? Exatamente. Gente não tem, olha, eu me conheço para mim viver com a Sueli. Eu me conheço, não, eu me conheço para mim. É para ter a minha liberdade, para ter a vida do jeito que eu quero, para fazer as coisas que eu tenho vontade. Para ter a minha explosão, a minha tristeza, o meu choro, a minha alegria, é meu. Sim, e o julgamento sempre vem. Ah, sim. Tá? Cabe a você a energia que você vai colocar, o quanto você vai alimentar. Tinha um mestre que ele falava, ele estava explicando lá essa teoria dos monstrinhos que tem dentro da gente, e ele um dia falou assim, eu tenho dentro de mim um cachorro muito bravo e um cachorro muito calmo, muito amigo. E aí o discípulo falou, mestre, mas se eles estão os dois lá, eles ficam brigando, quem que vence? Ele falou, aquele que eu alimento. Com certeza. Se você alimenta o que está em paz, o que é tranquilo, o que é amoroso, é disso que você vai ter na vida. Se você fica alimentando o briguento e o raivoso, é isso que você vai ter na vida. É a postura que você assume. Tá? O outro pode chegar e me xingar do que ele quiser. Sou eu que tenho que olhar e falar, procede o que ele está falando? Se procede, eu tenho que trabalhar alguma coisa em mim, tentar mudar aquilo e melhorar. Mas na maioria das vezes não procede. É uma raiva do outro. Tá? Ele está trazendo uma dificuldade dele com pessoas desse tipo e tal, e assim, você olha e deixa passar. Ô, Sueli, você sabe que tem isso, inclusive, na parte de religião, que tem um pessoal aí que tem assim, tem o Cristo e tem o maligno. Tudo é o maligno. Ai, não pode fazer porque é o maligno. Ai, por ser... Peraí, mas... E o poderoso aqui? Sim.
Entendeu? Então acaba deixando o poderoso de lado e fica dando força para uma. Então o maligno é muito mais forte dentro dele do que o Salvador. Gente, e terminou o nosso programa. Terminou. Tá bom, então. Obrigada a todos. Pessoal, manda pergunta para mim, tá? Eu vou adorar estar respondendo, tirando dúvida de vocês. Hoje terminamos meio de supetão porque apareceu um compromisso meio fora de hora e a gente vai ter que dar um break. Até o próximo. Saúde em Foco.